Olá, estamos de volta. Para nós fecharmos aqueles Qs que estávamos enumerando, nós vamos falar do último Q que eu acho importante para você identificar e jogar fora. Tem muita coisa que você aprende a classificar para não ficar com ela, tá bem? Nós temos a expressão é que é chamada de expressão de realce. Ok? Expressão de realce. Expressão de realce. Só que não é só o é que, né? Esse é que é maravilhoso na língua oral, principalmente o é. É o é que nós usamos para tudo quanto é lado, para você destacar, tá certo? Saia da frase, ó. Nós somos os melhores. Ok? Nos últimos dias, nas últimas semanas, alguns times famosos aqui de São Paulo ganharam títulos importantes, né? E daí aquela provocação corintiano, né? Dando uma de fraterno aos palmeirenses, palmeirense abraçando São Paulo, abraçando o corintiano. Foi um período assim de pacificação, porque tá todo mundo rico, todo mundo feliz, a vida fica melhor, né? Mas logo logo volta a rixa, você sabe disso. Nós somos os melhores. Você está numa briga, num debate, não é? O que você vai fazer daqui a pouquinho? Vai falar, nós é que somos os melhores. Sacaram o realce que dá isso aí? Esse é que, completamente descartável para a estrutura da frase, é retoricamente produtivo. Sacaram? Gera ênfase, gera destaque. Nós é que somos melhores. E se você trouxer o é para antes do nós, tá bem? Se pegar o é e colocar antes do nós, passa a ter uma concordância artificial. Perfeito? Você passa a dizer, somos nós, por atração, que somos os melhores. Tá legal? E aí que você percebe que muitas vezes, né, a pessoa abre mão da concordância para criar uma marca de gueto. Identifica a origem e discrimina o resto. Você pertence ao meu grupo ou não. Né? É o popular, é nós, né? Que até caracteriza. Né? A ida, por exemplo, do Corinthians a Tóquio. Estão notando? É nós em Tóquio. Já estão até, né, colocando é nós em Tóquio. É uma marca que vai gerando uma identidade. Sacaram? O corintiano dizendo somos nós, está com algum problema. Está estudando muito. Né? Ele vai usar o é nós. É nós que vamos estar lá. E aí que você percebe, ó, tudo isto, o somos e o que, palavra de realce. Palavra expletiva. Você pode tirar e a frase continua de pé. E olha que a análise sintática, você está chegando lá em cima. Né? A análise sintática da oração subordinada, não sei das quantas. Você trava num negócio desse. Você olha para cá, olha para lá, não dá liga. Não dá análise. Tá bem? Quem que faz isso? Fundação Carlos Chagas. Te joga isso aí no meio, você não sabe para onde vai. Ah lá, aí você não pode perguntar isso, né? O colega aqui nos pergunta se tem uma ou duas orações. Tem uma oração só. Você está no período simples. E o resto é ilusão de ótica. Sacaram? O resto, como o nome já diz, expressão de realce. Pode jogar fora que a vida continua de pé. Tá bem? Procure observar então que esse é que, e principalmente o é, né, nós utilizamos muito o tempo todo. Ok? Até perguntamos assim, ó. Aqui em São Paulo é muito comum. Em vez de perguntar já com um pronome interrogativo, o que ele fez? Não basta já o que ele fez? Aqui em São Paulo é muito comum, inclusive pela minha boca.
o que é que ele fez? O que ele faz? Olha lá, ó. O que é que ele faz? Olha que loucura. Sacaram? Haja realce, haja exagero. É isso que é a alma brasileira, sacaram? A hora que você para olhar e fala, mas o que é isso? Né? E é assim que muitos perguntam, inclusive o professor que está aqui falando. Né? O que é isso, gente? Sacaram lá? É assim que eu falo toda hora, todo dia. O que é isso aqui? Palavra de exagero. Né? É aquilo que você é hiperbólico, exagerado por natureza. Tá bem? Tirou, a frase continuou de pé, é aí que você está diante da expressão de realce. Ok? Vamos então agora, enfim, para a página 122, para praticar. Tá bem? Vamos praticar. Então, na página 122, você vai olhar o segundo quadro, né? E encontrar lá a parte teórica. Tá bem? Orações substantivas são introduzidas pelas conjunções que eu sei, e o artifício para dominar a classificação consiste em analisar a oração principal. Então, no exemplo seguinte, né? De outra perspectiva, devemos considerar de que, e daí a frase prossegue, né? De que o resultado repercute, tal. Aqui o nosso sujeito oculto, não perca essas análises óbvias, você não pode falhar, não pode, vamos dizer assim, né, ter problemas. E daí é uma locução verbal, você vai lá no verbo principal e foca lá. E quem considera, considera algo. Quem considera, considera alguma coisa. É por isso que está errado. Devemos considerar que, e não de que. Porque quem considera, considera algo. Ah, professor, isso eu faria. Sem saber que estamos diante de uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Parabéns. Se você somar, melhor para você. Ok? Isso eu já fazia, já sabia isso aí. Ótimo. Junta a prática com a teoria. Tá bem? No quadro seguinte, todos podemos testemunhar de que? Ok? Todos podemos testemunhar de que é inútil tentar animar, e quem testemunha, testemunha algo. A preposição aqui, portanto, erradíssima. Você está diante de uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Tá bem? Preposição proibida e não há o que questionar. Não há debate. É aí que a prova vai bater pesado aí, ó. A prova gera questões nesse lugar. A próxima é assim, ó. A primeira informação que recebemos, então agora, seguindo a Rede Globo, né, importante emissora do Brasil, você vai fazer um Vale a Pena Ver de Novo, em que você vai pegar essas duas palavrinhas e tirar tudo que está aí dentro de você. Exorcizar esse momento aí. Tá legal? O que é esse que? Primeiro, o que é o que? O que é esse que? Pronome relativo. Você fez análise morfológica. Tudo bem? Agora eu quero que você faça análise sintática. Qual é a função do que na oração que ele introduziu? Troca o que por informação e no lugar do que a informação, faça análise sintática. Sujeito, verbo e complemento. Qual que é o sujeito de recebemos? E aí você tem que entender que você está fazendo isso, ó. Nós recebemos a primeira informação. Objeto direto. O que é a primeira informação? O que retoma a primeira informação? Então é o que é o objeto direto. Qual a função sintática do pronome relativo que? Objeto direto. Qual a função sintática do que? Ah, aí já está uma grande diferença para a conjunção integrante. A conjunção integrante não se faz a análise sintática da conjunção integrante. O pronome relativo, ele participa da oração cumprindo um papel sintático. O que é objeto direto. Tudo bem?
A oração recebe um nome. Qual o nome dessa oração? Ah, professor, oração subordinada. Parabéns. A prova nunca te pergunta isso, se é oração coordenada ou subordinada. Ela quer ir daí para frente. Oração subordinada adjetiva. Se tiver vírgula, explicativa. Se não tiver vírgula, restritiva. Ah, não tem vírgula, professor. Oração subordinada adjetiva, restritiva. Nunca vi prova de português sem perguntas sobre isso que nós estamos fazendo. Tá legal? E aí, por fim, ela poderia perguntar a que se refere o pronome relativo, sacaram? E aí você já sabe que se refere à primeira informação. Se eu colocar vírgula, muda o sentido? Claro que muda, tá bem? E a classificação deixa de ser restritiva para ser explicativa. Tudo bem? Isso aqui tem que estar na tua cabeça funcionando. É a análise do pronome relativo. Análise do pronome relativo. Analisou a primeira relação, pois não? Ah lá, separar para entender bem, você vai perceber que esse que, ao retomar a primeira informação, acaba gerando uma restrição nele, gera uma qualificação. Não é qualquer primeira informação, é aquela que recebemos. Acaba qualificando a primeira informação. Por isso que é uma oração adjetiva. Bem ou mal, o pronome relativo acaba dando um atributo para o termo a que se refere. O homem que trabalha é o homem que não é vagabundo. Né? Que trabalha, oração subordinada adjetiva. Está dando uma qualidade para o homem. Bem ou mal, é por isso que ela se chama oração adjetiva. Ela dá uma qualidade. Né? Observe agora a sequência da oração. Ó. A primeira informação. Ok? Você matou a oração subordinada, já analisou. Agora vai vincular o sujeito ao verbo que tem que estar lá na frente. A primeira informação é... Olha que bonito isso. Ó. Analisou a oração subordinada, agora voltou para a oração, né? E o seu nexo. A primeira informação é, se fosse assim, você teria que construir que. A primeira informação é que, e daí seguiria ali, ó, que o filme talvez não se refira, ok? Mas o que caiu na prova era assim, ó, a primeira informação é a. Ó que loucura. Esse A, estudado lá atrás, na crase, era o A pronome demonstrativo, porque é aquele que traz um substantivo implícito. É aquele em que o substantivo, como já foi posto a segundos, para que repeti-lo? Sacaram? Então a primeira informação é a informação. Ah, aqui temos um substantivo escondido. Tá legal? Façam análise sintática comigo. Na primeira oração teríamos o sujeito e o verbo de ligação. Na segunda oração teríamos o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Por isso que na primeira, essa oração que se abriria, ela se vincularia a um verbo de ligação. E por isso que ela seria uma oração subordinada substantiva predicativa. E o verbo é não exige preposição. Já agora, na de baixo, esse que você vai construir com a oração, vai abrir a oração, ele não se vincula ao é. Ele está se vinculando à palavra informação. E informação é um nome. E por isso a oração vai ser uma oração subordinada substantiva, completiva nominal. É aquela que complementa o substantivo informação. E se a primeira informação é a informação de algo, é informação de alguma coisa. Essa preposição agora é obrigatória. Estaria corretíssima sim,
E está corretíssima assim. Ok? A primeira informação é a de que, preposição obrigatória agora. Por isso você vai retomar ali e entender que é construção. A primeira informação que recebemos é a de que o filme talvez não se refira ao sistema judiciário. Fácil. Eu não sei te dizer como que você lê isso daí. Mas para uma pessoa comum, essa sobreposição, a primeira informação que recebemos é a de que a pessoa não tem controle nenhum. A pessoa não tem estratégias de parar em uma e ter autonomia, parar na outra e ter autonomia. A cada conexão, uma nova oração. E agora está de olho na conexão, para poder olhar para cada uma das orações, ver o sujeito, ver o verbo, fazer análise sintática dentro da oração. A cada nova oração, um novo verbo, um novo sujeito e assim por diante. Agora estamos de olho na conexão, como as orações se conectam no português. Tá bem? Pois não. Não. Se você tivesse essa construção em cima, aí seria a oração predicativa. Mas você tem o A, ó. O A está aí, caiu na prova. Então essa oração começa com de que, essa oração que começa com de que, ela é a oração completiva nominal. Não, é o predicativo do sujeito. É um termo da oração. Tudo bem? É um termo da oração. Isso. Você vai perceber que você está na fronteira da loucura ou da plena sanidade. A hora que você fala, entendi, já pode internar. Sacaram? Você vai sentindo que, ora, você está analisando termos de uma oração e depois você está analisando os vínculos entre as orações. São degraus diferentes, mas a cabeça está enxergando uma coisa só. Né? Ora você está num quadrado, ora no outro, mas você está tropeçando, você não sente a diferença de um para outro. Aqui, ó, o A é predicativo do sujeito do é. Mas, daí, por sua vez, a palavra informação está escondidinha aqui. E é ela que exige a preposição. Tá legal? Vamos então marcar esse momento como importante, ó. Observem bem então, ó. A única verdade é que o Brasil cresceu. Frase já tão conhecida, amada e querida. É um fato inquestionável. Tudo bem? Você está dentro de uma oração, e aqui temos o sujeito e o verbo de ligação. Daí esse verbo de ligação, ele se vincula à oração que se segue. Tudo bem? E agora você vai analisar esse vínculo entre o é e a oração que se segue. E aqui temos então uma oração subordinada, substantiva, predicativa. E quando eu descobri isto, eu fiquei pé da vida. Falei assim, puxa, passei a vida inteira tendo pesadelo, passando mal de noite, sonhando que estava caindo em precipício, mordido por cobra, sonhos dos piores possíveis, por causa desse nome aqui, ó. Oração subordinada. Eu fui traumatizado pela escola brasileira. Né? E sacaram como é gostoso agora você olhar a cura e falar, essa cura já estava dentro de mim. Eu sabia analisar o período simples. Se eu estou trabalhando bem aqui, ó, show de bola, o resto brota naturalmente. Chamar essa oração de subordinada, substantiva, predicativa é por causa disto. Na hora que eu matei a charada, eu estou entendendo que um está segurando o outro. Então tem que olhar a base para entender o que o outro vai ser. Essa é a base de sustentação. Quem que é essa base? É um verbo de ligação. Por isso que a oração seguinte é predicativa. Se eu mudar a base, muda o nome da oração. Se eu mudar a base, muda o nome da oração. Sacaram? Observe agora, ó. A única verdade é a que o Brasil cresceu. Olha lá, o que o Brasil cresceu, só não precisa escrever mais. Que está vendo que lá para frente o problema se resolve.
O problema agora é o problema da entrada. Tá certo? Ela está olhando a porta de entrada. Tá ok? O que você vai colocar aí, ó? Então você vai fazer a análise sintática desta oração. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Daí a pessoa fala, professor, eu vou para o intervalo, eu tomo um café, tomo um pingado, vou ter que mudar a bebida, porque como que eu posso olhar para um A e chamar um A de predicativo do sujeito? Sacaram isso? O que é preenchimento de função, gente? Ele está na cadeira do predicativo do sujeito. Se você colocar aí uma porcaria, qualquer, vai ser o predicativo do sujeito. Ok? Mas você sabe que ele não é qualquer coisa. Ele é um A que traz aí a referência à informação que está aqui escondida, que é a palavra verdade. A palavra verdade está implícita ali, ó. A única verdade é a verdade. Ah, aí que tudo se ilumina. E você vê que não é loucura total, é parcial. Tudo bem? Feita a análise do período simples, agora você está olhando o vínculo da palavra verdade com esta oração. E o que é a base agora? A base agora é o nome, professor. Isso. Por isso que agora a oração vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Depende da base. Sacaram? Quem está segurando para eu produzir a classificação da oração. Tanto que o Brasil Cresceu está de saco cheio de ver, né? Brasil cresceu, Brasil cresceu, Brasil cresceu. E os nomes das orações, ó, estão mudando. Porque a base está mudando. A hora que você aprendeu a olhar a base, você aprendeu a fazer a análise sintática. Não é lá na filial, é na matriz que você tem que olhar. Tudo bem? E no caso aqui, a única verdade é a verdade de algo, de alguma coisa. E por isso que o D aqui é obrigatório. Eu tenho que usar a preposição. A única verdade é a de que o Brasil cresceu. Ok? Observação óbvia, gente. Observação que não precisaríamos nem destacar. Portanto, se eu escrevo a única verdade é de que o Brasil cresceu. Infelizmente, erradíssimo. A única verdade é a que o Brasil cresceu. Infelizmente, erradíssimo. Ah, professor, isso aí está ficando meio sutil. Claro, sacaram? Já não é mais olhar para um corpo humano, nem para o braço, nem para a mão. Você não está olhando mais para o dedo, nem para a unha. Sabe quando você repara na sujeirinha da unha da pessoa? Sacaram? De repente a pessoa foi cutucar alguma coisa errada, sei lá, mexeu num vaso, por exemplo, né? Foi arrumar uma coisa que estava no vaso lá, pegou a sujeirinha na unha. Você está reparando já nisso. Né? Olha lá, ó. A informação em si, gente, o conteúdo do que você está dizendo não está mudando nada. A única verdade é que o Brasil cresceu, a única verdade é a de que a informação é a mesma. Mas estão notando que você está olhando a passagem de um trecho para o outro. Esse momentinho de conexão. E é aí que faz a diferença numa prova, gente. Quem já viu, quem já sentiu essas dores antes, começa a interpretar lá na prova. Tá bem? Vamos fazer a questão seguinte agora, para vocês entenderem melhor isso daí. Ó. Então, na página 123 agora, você tem o seguinte, ó. A principal explicação para esse descompasso está no fato, olha lá, o substantivo fato, o nome fato, está no fato de algo, está no fato de alguma coisa, ok? Por isso o correto aí seria o fato de que a entrada de capital significou mudança de propriedade, fato de algo, fato de alguma coisa. Vá lá e coloque a preposição. Prova da ISAF, ó, a pergunta seguinte, ó. A prova para tudo, tudo, tudo e lança a seguinte alternativa, né? Na frase, uma das grandes ilusões da década dos 90 é que, ok,
uma das grandes ilusões da década dos 90 é que houve tal mudança. A prova te pergunta, estaria também correto assim? Uma das grandes ilusões da década dos 90 é a de que houve tal mudança. Opa, beleza. Sacaram que bacana você olhar para isso? Você está olhando a cutícula, detalhes da unha da pessoa e entendendo isso aí. A classificação vem depois. Entenda aqui a não exigência da preposição e a exigência da preposição. Marque essa diferença. Subentendendo aqui a palavra ilusão. É isso que eu não posso deixar de inferir, de preencher. Né? Na proposta seguinte uma das grandes ilusões da década dos 90 é a ilusão de algo, é a ilusão de alguma coisa. Tá bem? Esse que e esse de que estão abrindo orações diferentes, porque as bases são diferentes. Aqui, oração subordinada substantiva, predicativa. Aqui, oração subordinada substantiva, completiva nominal. Mas, professor, isso aí não é muito sutil? Sim. E você já viu 1, 2, 3 falando da mesma conversa. Por isso que já tem uma tradição. Né? Uma prova da ISAF já tem uma história em cima da completiva nominal. Tá bem? Olha o exemplo seguinte, ó. O argumento ético para a participação do Estado é o que. Então não é para ser uma análise visual. Você tem que sentir como a construção está sendo montada. Aqui traz a palavra argumento subentendida. Ela está ali implícita. O argumento ético para a participação do Estado é o argumento, ok? Por isso esse trecho está errado. Se é argumento de algo, é argumento de alguma coisa. O correto aqui é o de que. Sacaram? Aí sim estaria 100% correto. É o de que são atividades que envolvem direitos humanos fundamentais. Olha a seguinte. Existe a crença que... não é a crença que não. É a crença de que. Sacaram? De tanto ver de que, você acaba até adotando o problema de forma unitária. É o problema do de antes do que. Mas aqui nós poderíamos também colocar crença em que. Não há dúvida disso. Tá bem? Mas sinta que a base não é um verbo carente. A base é um substantivo. A base é um nome que exige preposição. Tá bem? Olha a seguinte. Torna-se evidente, vamos abrir espaço aqui, que essa é bacana para você entender que agora você tem que atuar. Né? A prova mudou o foco. Torna-se evidente. Se nós estivéssemos vivendo na Idade Média dos estudos gramaticais, sacaram? O mundo era achatado, você tinha uma fé, né, monoteísta, aquela coisa que funcionaria bem, você era um plebeu, o rei era a representação de Deus aqui, então você falaria assim, ó, é o verbo, é o pronome e é o adjetivo. Tudo bem? Você fala, professor, Idade Média é um período, Deus me... Não, muito do que nós somos, devemos àquele período, para o bem e para o mal. Não há dúvida disso. Tá bem? A hora que você entra na sintaxe, você entra nesse período que nós chamamos de moderno, a partir do momento que o Brasil é descoberto. A hora que o Brasil é descoberto, tudo muda no mundo. Né? Tanto que agora, depois de 500 anos, o mundo está reconhecendo a importância desse país ao mundo. Então, agora é a tua vez de atuar. Tá bem? Você vai agora falar, o Brasil está aí, na moda tal. Coloquem para mim a análise sintática disso aí. Ó. Qual que é a análise sintática desse trechinho aí? E eu quis marcar isso aqui para vocês. Ó. Que a Idade Média é importante também na tua vida. Tá bem? Né? Aquele momento você percebe que ali não é o sujeito, não pode ser o sujeito, porque é o adjetivo.
É um qualificador. Sacaram a diferença? Por isso que não dá para olhar aquilo e falar que é o sujeito. E aí que é bacana você entender que chamar isso aqui de verbo de ligação predicativo do sujeito começa a ser uma coisa por exclusão. O verbo tornar-se não é VTD, não é VTI. VTI seria um absurdo. Não é verbo intransitivo. Então é que vem aquela listinha pré-histórica, nem medieval, verbo ser, estar, ficar, tornar-se, que está aí nos profundos da sua memória. Olha o verbo de ligação, mais o predicativo do sujeito. Quem vai aparecer aqui do lado? De quem é esse quadrado? Seguindo a filosofia do rap, ado, cada um no seu quadrado. Sacaram? Ó, cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. De quem que é aquele quadrado? Sacaram que começa a ficar óbvio? Que dá para classificar. Aqui é o lugar do sujeito. Se eu colocar um substantivo, sujeito. Se eu colocar um pronome no lugar dele, sujeito. Se eu colocar uma oração, vai ser uma oração que vai funcionar como sujeito. Essa oração eu posso abrir com o que, ou posso usar o infinitivo como elemento nuclear. Posso abrir com o que, ou posso abrir com um verbo no infinitivo. Sacaram como é legal você ter premonições? Né? Não é premonição de tragédia ou de número de loteria. Não é? Mas do óbvio. Se tem o verbo é carente de alguma coisa, carência do quê? Nesse momento do sujeito. Daí se abre ali a seguinte construção, ó. Torna-se evidente de que. E aí você vai na prova e fala assim, ó, o D está errado. Essa é uma estrutura que não exige preposição. E essa oração subordinada substantiva, aí você entra no dialeto. Você começa a falar o dialeto que o gueto vai te aceitar. Tudo bem? Você fala, e essa oração subordinada substantiva subjetiva não pode vir preposicionada. Não há palavra nem termo que o exige. Né? Esse elemento aqui é proibido. Pronto. Olha que bacana. Você está usando o dialeto técnico usado na gramática. Na sequência aparece assim. Isso não tem nada a ver com aquela antiga e errada ideia. Ideia de algo, ideia de alguma coisa. Ideia de que a Amazônia é o pulmão do mundo. Tá bem? Ao virar a página, você tem então aquilo que é importante numa prova. Há um momento que nós vimos bastante duvidoso, que é o momento da oração objetiva e indireta. Esse é um momento duvidoso para mim e para você, e nós vamos ter que analisar lá na prova. Mas quando a oração subordinada, substantiva, for subjetiva, for objetiva direta, for predicativa, ou for completiva nominal, a prova bate pesado. A prova procura trabalhar isso de forma muito exata. Observando que nessas três primeiras, não há por que usar preposição. Essa preposição está saindo da onde? Não haverá nenhuma necessidade de preposição. Agora aqui embaixo é o contrário. Aqui a preposição é obrigatória. É agora a hora de fechar o foco na preposição proibida, na preposição obrigatória. E a preposição discutível da objetiva indireta, você reza durante a semana. Tá bem? É aquela que nem o professor pode, vamos dizer assim, determinar o comportamento dele em sala de aula. Eu gostaria de falar assim, ó, eu adoto tal visão. Mas que adiantar isso? Não sou eu que faço a prova. Tudo bem? Para mim, tanto faz, tanto fez. Eu gosto da porta aberta, a porteira aberta, deixa passar, tudo livre e liberado. Agora, o que adianta? Eu não sei a banca. Sacaram? Esse é o momento de dúvida. O resto, de certeza. Preposição aqui, ó, proibida. Aqui, preposição obrigatória. Ok? É isso que nós trabalhamos nesses minutos que aqui estivemos. Essa é a síntese, ok? E percebendo que há momentos mais simples e momentos mais sutis. Então vamos olhar agora a construção, que é a seguinte, ó. A estimativa é de quê? De que metade das empresas não declarou. Certo ou errado?
errado. Está erradíssimo. Tudo bem? Agora, se você produzir a classificação, você vai ser mais feliz. Só isso que vai acontecer. Você tira um peso da tua memória. A hora que você produz o conhecimento, você é mais leve. E para isso, basta olhar para a base. Olhou para a base e matou a charada. Você vai estar diante de uma oração subordinada substantiva, predicativa por causa da base. Tudo bem? Por ser verbo de ligação, preposição proibida. E maliciosamente você se prepara para a tragédia. Do jeito que caiu na prova está errado. Mas se caísse assim, olha lá, ó, a estimativa é a de que metade das empresas não declarou. Agora a preposição é obrigatória. Eu já vi 1, 2, 3, 4 questões assim. Eu já tenho que estar atento a esse momento sutil e comum nos concursos. Agora eu vou estar abrindo uma oração completiva nominal. Tá bem? Vamos à última aí, ó. Pode-se argumentar, e quem argumenta, argumenta algo, argumenta alguma coisa. O verbo não exige preposição, e por isso que o correto é pode-se argumentar que, e não de que. Ah, se a prova pedir a classificação, eu ficaria assustado. A prova pede para você o conhecimento prático. Uso ou não uso a preposição? Tá bem? Porque se a prova perguntasse o nome dessa oração, aí a jurupoca piava, a onça bebia água. Sacaram? Qual o nome dessa oração subordinada substantiva? É aí que vem todo um conhecimento prévio do período simples. Tá bem? Como que eu classifico esse pode-se argumentar? É voz passiva? É sujeito indeterminado? Onde que eu estou? Sacaram? E como o verbo é transitivo direto, você está na voz passiva sintética. Essa é uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Mas para que gastar os poucos neurônios que ainda estão funcionando? Tá bem? Então são dois focos. Um que é o lado prático e o outro que é o lado teórico. É 10 por 1. 10 observações aqui, uma lá. 10 aqui, uma lá. Entendendo que a prova pega é no lado prático. Mas se eu compuser a teoria, eu sou uma pessoa mais livre. Posso pensar outras coisas. Me liberto desses problemas. Tá bem? Daí no material de vocês? Pois não. Porque nós temos aqui a voz passiva sintética. Pode-se argumentar algo, algo pode ser argumentado. Voz passiva sintética com locução verbal. Tá bem? Nós vamos então agora, nela, fechar a página 124. É aquela página em que você já tem os Qs relevantes que nós destacamos aqui. Tá legal? Aí você tem os Qs relevantes que fecha esse capítulo, então, que une o pronome relativo, une as conjunções que abrem as orações subordinadas, quase todas elas terminadas em que, lá nas adverbiais, né? Quase todas compõem expressões terminadas em que. Por isso que elas são mais fáceis de você direcioná-las, né? Elas compõem expressões terminadas em que. O problema é quando o que aparece sozinho. É aí que você tem que perceber se esse que é pronome ou é conjunção, se é pronome ou é conjunção comparativa, consecutiva, conjunção integrante. Que é isso que nós dissemos. O que é esse que? Pronome relativo, por exemplo, ou conjunção? E se for conjunção, ela é comparativa, ela é consecutiva, ou ela é integrante, que é aquela que abre a oração subordinada substantiva. Se você for recepcionado no final da vida, né? Os filhos lá, você maltratou os filhos, tal, os filhos, né? Falam assim, ó, nós vamos te dar um hotel de luxo, tal, que vai acolher bem esse momento da sua vida, tal, levam você para um hospício.
né? Eu sempre falo, ó, leva um dicionário lá. Já que você vai ter tempo vago, leva um dicionário. Leva um jornalzão, uma revistona, e aí que você perceber que quase tudo que você usa de que, hora que escreve, se resume a isso aqui, ó. Pronome relativo e conjunção integrante. Muito raramente vai ser uma consecutiva. Muito raramente vai ser uma comparativa. O tempo todo é pronome relativo e conjunção integrante. Né? É o tempo todo, gente, o tempo todo. São as duas mais ativamente usadas dentro de um texto. Mas é lógico que o pronome relativo é muito mais perguntável, questionável. Claro, não há dúvida disso. Tá bem? Então agora qual que é a próxima campanha sua? Começar a ler um texto, dá uma paradinha de vez em quando um quê. Agora, quando o que compuser expressão, aí é outro mundo. Aí há uma limpidez maior por causa da palavrinha que antecede. Né? Uma vez que, à medida que, a fim de que, essa parte que vem antes já te direciona. Agora, quando o que vem peladão sozinho, aí que a coisa vai dar uma turvada e você começa a falar, é pronome ou conjunção? Se é conjunção, de qual tipo? Tá bem? E tudo isso pensando em uma introdução aos estudos da língua portuguesa. Sacaram que loucura? Você está lá no lugar mais alto e fala, pô, introdução, professor, né? Introdução aos estudos e problemas da língua portuguesa. E aí que você está percebendo. Nesse momento, termina a análise sintática. Você não tem que fazer mais nenhuma análise sintática. Tá bem? A partir de agora, você só deve reconhecer construções equivalentes, construções substitutivas, uma pode estar no lugar da outra. Tá legal? E por isso você vai entrar agora no último capítulo, que nós vamos introduzir com as formas nominais. Ok? Nós vamos agora, então, para a página, que é a página 132, 131. 131. Página 131. Tá legal? Lá aparecem as formas nominais. Não sei se já tiveram essa sensação, né? Quando você pega o cantar, o cantado e o cantando, você está diante de formas nominais, chamadas de infinitivo, particípio e o gerúndio. Tá legal? Só que você tem que entender que é meio estranho isso. Como forma nominal, se estamos falando de verbos. Sacaram? Por que que deram esta classificação? Forma nominal, se nós estamos falando de produtos nascidos dos verbos. Se cantar é a forma infinita do verbo. É a marca da ausência do tempo. Por que essa sacanagem conosco agora no finalzinho de tudo? Por que verbo sendo classificado como nome? Tá bem? Porque todos eles, vocês sabem, todos eles poderão compor verbo principal em uma locução verbal. Então esse é um conteúdo que vocês já viram. Né? Por exemplo, pode cantar, deve cantar, vai cantar. Vai cantar é uma locução verbal, cantar é o verbo principal. Não é? Na concordância verbal lá, quando trabalhamos o verbo haver, nossa, você entendeu que locução verbal tem que saber ler, analisar. Né? Conjunto verbal, verbo auxiliar, verbo principal. Então esses verbos aí, ó, particípio, infinitivo e gerúndio, vão ser o verbo principal de uma locução verbal. É aquele que ficava à direita. Por exemplo, na voz ativa e na voz passiva, o particípio é o verbo principal. Na voz ativa, com o verbo ter ou haver. Né? Tinha cantado, havia cantado, tem cantado, que é o que ocorre também no francês, no alemão, no espanhol. No português nós estamos matando o verbo haver aqui, no tempo composto. Né? Nós usamos basicamente um tempo só, o havia cantado. O resto nós estamos abandonando. Nos outros idiomas não.
Está vivíssimo, você tem que usar o verbo haver junto com o particípio, senão você não expressa aquela ideia. Você não consegue falar da ideia. Tudo bem? Nós, brasileiros, optamos pelo verbo ter. Então pode ser o verbo ter ou haver, nós optamos pelo verbo ter. Tinha cantado, tem cantado, terá cantado, teria cantado, se tivesse cantado, o verbo ter aí para nós é normal, não é? Na voz passiva, a música foi cantada, a música era cantada, né? Era o verbo ser e o particípio. Sacaram então como o particípio vai compondo locução verbal, né? Voz ativa, voz passiva. E o gerúndio, em algumas, como está, ele está cantando, que é boicotado pelos lusitanos. Os portugueses odeiam, né, ouvir o brasileiro dizendo está cantando. Eles querem que se use estamos a cantar. Estamos cantando é brasileiro falando. Sacaram? Mas tudo bem, você começa a entender que são formas, né, que estão compondo uma locução no posto de verbo principal. Ah, ele vem cantando. Tá certo? Então nós vamos perceber que, primeiro fato, sim, funcionam como verbos numa locução verbal. Funcionam como verbos numa locução verbal. Porém, observem comigo agora. Ó. Você vai pegar a palavra casar. Casar. Casar é o infinitivo. Perfeito? Quando a pessoa fala mulher solteira, mulher casada. O que é a palavra casada? A única certeza nossa é que ela é classificada como particípio. Tá bem? Você olha para casada, é um particípio. Mulher solteira, mulher casada. Certeza que é um particípio. Mas você percebe que o funcionamento dele, qual que é? De um adjetivo, genuíno ainda. Né? Você percebe que é um adjetivo. E esse casada, daria até para dizer, ó, mulher que está casada. Que hoje os casamentos são tão voláteis, né? Algo próximo do éter, que lá que evapora, assim, de abrir uma garrafa e tal, não dá nem para colocar ela é casada. Sacaram como a voz passiva aí, ela tem esse detalhe, né? Você podia dizer que é casada, para dar uma ideia de tempo que se estende. Ou ao contrário, de tempo, né, lá, que se desgasta, de tempo provisório, tempo que se esgota daqui a pouco. Né? É a sutileza do verbo ser e do verbo estar na voz passiva. O verbo ser é o lugar dele, mas às vezes trocamos pelo verbo estar. De repente, da mesma frase, você está ali na voz passiva, pronome relativo, você está criando aqui uma oração subordinada a, tá aí, ó, adjetivo. Esse é o momento, gente, tem que manter a sanidade, hein? Relaxe, vá com calma. Então você olha para casada e percebe que este verbo é chamado de forma nominal por causa dessa potência que ele traz em si, de qualificar os seres. Por isso que é chamado de forma nominal. Preferiram focar esse momento do que o momento do verbo, quando ele compõe locução verbal. Preferiram olhar para esse momento em que ele funciona como adjetivo. E esse mulher casada, você vai poder daqui a pouco chamar de oração subordinada adjetiva, vírgula, reduzida de particípio. Então, há um momento que você fala assim, professor, isso aí é um adjetivo ou é uma oração reduzida de particípio? É tudo junto, relaxe. É tudo uma coisa só. Tá bem? O problema é a pergunta da prova, que você tem que ter essas noções. Por isso que se chama forma nominal. Sacaram? Porque ele substitui um adjetivo e daqui a pouco vai compor uma oração reduzida de particípio. Você vai falar o nome inteiro do negócio, vai ser oração subordinada adjetiva restritiva, vírgula, reduzida de particípio. A essência dele está aqui. Está qualificando a mulher. Sacaram? Essa é a essência dela.
Por isso que o particípio entra no rol das formas nominais. É daí. Quando você diz, o casamento é loucura que muitos precisam viver. Sacaram lá? Todo mundo sabe que é loucura, mas se a pessoa não vive, ela não tem noção da loucura. Não é? E é um casamento, às vezes, que é uma loucura boa. Você fala, como que eu posso acordar, né, todo dia do lado da mesma pessoa, olhar para aquela pessoa com um bafo de múmia que só vai piorando. Só em novela é gostoso, o olho no olho, né, na primeira. No resto da vida a gente sabe que não, só em novela. Então é que você percebe, ó, o casamento é loucura, mas é uma loucura experimentável, né? Você poderia trocar por casar é loucura. O que aconteceu então? Você pegou o infinitivo e substituiu um substantivo. Trocou o infinitivo, aliás, o substantivo, nome, por um. Ah, tá aí o problema. Por isso que o infinitivo é chamado de forma nominal. Porque substitui o substantivo, pô. Aqui você tinha o substantivo, e ele vai lá e faz o mesmo papel que um substantivo faz. Por isso que é chamado de forma nominal. Então, onde o substantivo vai, o infinitivo vai atrás. É aí que eu tenho que entender. É um lugar trocável. Por isso que o infinitivo é chamado de forma nominal. Forma que substitui o substantivo. Tudo bem? E se você tem uma frase como homens trabalhando. É o gerúndio. Que está fazendo o quê? Não é homens que estão ali, sentados numa mesa, conversando, jogando conversa fora. Você quer qualificar esses homens. Você quer dar um atributo para esses homens. A hora que tem uma placa, homens trabalhando, você sabe que é um tipo de homem. Isso está qualificando esses homens. Sacaram? Só que é um gerúndio. Daí a razão da classificação forma nominal. Só que é um gerúndio, mas que está ali no posto de um adjetivo. Tudo bem? Aí que você começa a perceber, então, a razão de tudo isso. Tá bem? Então volte para cá na base e diga assim. O infinitivo, o particípio e o gerúndio estão perfeitos como verbos principais das locuções verbais. Mas eles trabalham com substantivos, adjetivos, e depois nós vamos ver também advérbios. Ok? Eles substituem essas palavras. Substantivo, adjetivo, advérbio, pode ser trocados por infinitivos, e daí que nasce a noção da forma nominal. A gramática focou esse momento, pegou 50% e falou, vamos classificar isso aí como forma nominal. Tá bem? E aí que você percebe, então, que você está na porta de entrada das chamadas orações reduzidas. Se o particípio, o infinitivo e o gerúndio, por coincidência, substituem substantivos, adjetivos, advérbios, agora você vai ter um vale a pena ver de novo, de orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. Tá bem? Aí que a coisa se fecha num círculo. Por coincidência, são as 3 orações subordinadas que nós temos, ó. Substantiva, adjetiva, adverbial. Que agora, em vez de ter a conexão tradicional, o infinitivo, o particípio e o gerúndio vão assumir o posto nuclear. Por isso que eles vão ser chamados de oração reduzida de infinitivo, oração reduzida de particípio, oração reduzida de gerúndio. Mas você só pode entrar nesse capítulo depois de ter estudado as orações conectadas, plenamente mostradas. Tá bem? Isso.
Agora, o funcionamento deles é agora que eu vou abrir as portas da esperança. Tá bem? É agora que você vai ver como tudo gruda na cabeça. Agora você vai entender quem é o sujeito oracional, por exemplo. Sacaram? Claro que é um verbo. Olha lá. Quando compuser uma locução verbal. Claro que é um verbo. Isso. Então pensa assim, dizer que é infinitivo, particípio gerúndio, é o começo da análise. Agora deixa eu ver onde que ele está. Não é? Perceba o seguinte, então. Nós temos as orações chamadas desenvolvidas, que são as orações em plena conexão. São as orações, então, que estão ali com os conectivos. Os conectivos estão sendo postos para fora da construção. Você os vê. E por isso, os pronomes relativos e as conjunções, elas são captáveis com os olhos. E toda vez que você olha para um pronome relativo e para uma conjunção, observe então que o verbo da oração, ele vai aparecer flexionado. O verbo da oração estará conjugado. O verbo da oração, então, ele está conjugado no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. A areia da ampulheta está passando. Sacaram? O tempo está ali no verbo marcado. Estudei, estudasse, estuda. Né? O tempo está funcionando. Porque você usou o conectivo e isso gera a conjugação do verbo. Podemos, no português, porém, criar orações chamadas reduzidas. O que é criar orações reduzidas? Os mais puros de alma pensam que é tirar o supérfluo. Se tem um substantivo e um adjetivo, mantém o substantivo, tira o adjetivo. Né? Tem o verbo advérbio, tira... Não, isso é pureza de alma. Oração reduzida é uma coisa, então, técnica. Mexe num lugar só. É sem conectivo. É isso que é reduzir a oração. Não é que você vai tirando o que você acha que está sobrando. É ir lá no conectivo e tirar o conectivo. Tá bem? Pronome relativo e conjunção agora serão sacados da construção. Se for uma palavra, sai a palavra. Se for uma expressão, depois eu vou citar isso. Não precisa colocar, tá? Se for uma expressão, por exemplo, ó, para que houvesse. Reduz essa oração. Ah, você vai pegar o para que e vai tirar apenas o que. E vai ficar para haver. Veja o que mudou então. Antes o para que estava íntegro, perfeito. Era a conjunção 100%. E o verbo conjugado. O verbo estava flexionado. O tempo ali passava. Não é? É o pretérito imperfeito do subjuntivo. Na hora que você tirou o que, você criou a redução. Quando for um conectivo, sai o conectivo inteiro. Agora, quando for uma expressão, sai apenas o que dessa expressão. Ok? E você deixa uma pista para fora. E essa pista é importantíssima. E o verbo agora não mais se flexiona. O verbo vai para uma forma infinita. O tempo cessa de passar. Sacaram que poético isso? Por isso que antigamente, na época do seu bisavô, os verbos flexionados eram verbos em formas finitas. E os verbos não flexionados, formas infinitas. Olha que poesia que era. Né? Formas finitas, porque o tempo está ali marcado. O tempo já está correndo. Aqui é o tempo parado. Né? Daí falaram, isso ninguém vai entender. Daí mudaram para os modos e para as formas nominais. Então agora aqui passamos a ter o infinitivo. Tá bem? Se você tivesse que classificar essa oração para que houvesse, qual o nome dessa oração? Vou ajudá-los. É uma oração subordinada.
Olha que bacana. E o resto? Ah, quando eu uso para que, é a ideia de finalidade. Então é uma oração subordinada adverbial final. Tudo em cima do para quê. E não do que você escreveu daí para frente. Por isso que agora você está estudando a conexão. E não a oração. Sacaram a diferença? E nessa de baixo, duas palavrinhas, para ver, é uma oração subordinada adverbial final, vírgula, reduzida de infinitivo. Quando eu estava estudando isso, fechei o livro, falei um palavrão e fui dar uma volta. Eu falei, né? Que é isso? Que sacanagem é essa? Duas palavras para ver, olha o nome da classificação, oração subordinada adverbial final reduzida de infinitivo. Tá bem? É lógico, gente, que dominar a classificação é dominar uma técnica também. E depois é que você vai ver os frutos dessa plantação. Você está plantando por enquanto. Depois você vai ver problemas de concordância, né? Vai ver outras coisas. Por enquanto, estamos lutando com a teoria. Então, voltando para a teoria das orações reduzidas. Primeira coisa, você vai sacar o conectivo. Se o conectivo é uma palavra, é ela que sai. Se for uma expressão, é o que vai sair. E essa pista que fica vai ser muito importante. Porque aí que a prova te pergunta, no trecho para ver a ideia de finalidade? É óbvio que sim. Porque eu sei o que você fez no verão passado. Sacaram? Ó, eu sei quem foi você no passado. Ó. Ok? É aí que é importante você ter esse vínculo, ter essas noções classificatórias, porque a prova vai chegar no ponto final. Para ver, traz ideia de finalidade? Claro que sim, é óbvio que sim. Tá bem? Então, o conectivo vai ser sacado integralmente ou parcialmente. E os verbos? Ah, os verbos deixam de estar conjugados para aparecer em uma das formas nominais. Vão para o infinitivo, para o particípio e para o gerúndio. Ok? Uma das formas nominais. E daí que ela vai ser chamada de reduzida de infinitivo, reduzida de particípio ou reduzida de gerúndio. Vamos dar um exemplo aí, ó. Quando você diz para mim da seguinte forma: seus sintomas persistirem, procure um médico. Essa é uma oração subordinada adverbial condicional. Ok? Vá lá e reduza. Sacaram como reduzir é uma coisa técnica agora? Né? Você vai lá e mexe no lugar que tem que mexer. Como a conjunção condicional é não é um conjunto, é uma peça só, ela desaparece. Então vai ficar persistindo os sintomas, procure um médico. Vá para cima disto e domine a cena. Sacaram? Você fala, isso aí é o meu papel, agora é minha vez. Persistindo os sintomas, o que é então? Uma oração subordinada adverbial condicional, vírgula, reduzida de gerúndio. Olha que beleza. Temos uma outra forma também. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tudo bem? Persistirem os sintomas, porque os sintomas é o sujeito. Por isso que eu tive que colocar o verbo no plural. Esse aqui é o infinitivo, muito prazer, infinitivo pessoal. Aquele que tem pessoa, tem sujeito. Ok? Então essa é uma oração subordinada adverbial condicional, vírgula, reduzida de infinitivo. E aqui nasceu uma pequena polêmica.
Porque esse ao fazerem, ao acordarem, ao saírem, pode ser condição, mas também pode ser uma ideia de tempo. Ok? Poderia ser quando os sintomas persistirem. Perfeito? Essa troca aqui, ó, começou a gerar uma polêmica sobre o sentido que ela trazia. Se ao desenvolvê-la, ela poderia ficar assim, ó. Quando os sintomas persistirem. Se você fosse o dono de uma fábrica de remédios, qual ideia seria melhor? A ideia da oração subordinada adverbial temporal ou da condicional? Gente, se você compra um remédio que tem prazo de validade para dar errado, você fala, eu não quero isso aí não. Eu quero um que tenha chance de dar certo. Se já tem prazo de data aí, já tem o prazo marcado para quando vai dar errado, né? Ah lá, então você já sabe que vai dar errado. Quando os sintomas persistirem, já está marcado que vai acontecer a porcaria. Ah, o ideal seria ser condicional. Então, quando você for comprar o próximo remédio, tudo bem? E torço para que você não tenha os síndromes que a minha esposa tem. Né? Vai na farmácia como se fosse o mercado hoje em dia. Sai de lá com uma cestinha dando risada e falando, mas é loucura, né? Eu luto para não tomar remédio, ela vai comprar remédio para abastecer a casa. Sacaram a ideia, né? Sacaram? O ideal, então, é que o seu remédio já esteja explicitando desse jeito. Que a subordinada começou a dar uma interpretação dúbia. Sacaram? Então os remédios, para sair da confusão, passaram a usar assim. Ou, ainda há uma outra forma de reduzir isso aí, que tira qualquer hipótese de confusão. Que é só usar a preposição a e não a preposição a, mas esse o. Sacaram? Esse ao. Ao usar apenas o a persistirem os sintomas, procure o seu médico. Agora sim, você está diante de uma oração subordinada adverbial condicional. Aqui não resta dúvida. Quando você usa essa estrutura, passa a ser só condicional. Não há a hipótese de ser temporal. Vírgula, reduzida de infinitivo. O que você está discutindo comigo já? Problemas de construção e interpretação nas orações reduzidas. Sacaram? Agora, quando vem o danado do conectivo para fora, você tem que atuar bem. Sacaram como veio um estudo antes? Para começar a discutir problemas nas reduzidas, o quando para fora, o ser para fora, você não pode ter dúvida. Você tem que funcionar bem. Ok? Por isto, na hora que eu fizer assim, ó, mesmo que haja dívidas, ok? Você tem que olhar para isto e tomar conta. Qual que é a ideia que está aí? Ou melhor, se souber classificar tudo, joia. Qual que é a ideia que está aí? De concessão. Uma oração subordinada adverbial concessiva. Reduza. Ah, agora nós temos a expressão. Então quem vai sair é apenas o que. Sacaram a diferença? Quando você trabalha o se, quando você trabalha o quando, eles são apenas uma palavra. Então eles têm que sair integralmente. Agora, quando é uma expressão, sai apenas o que, e daí fica mesmo havendo dívidas. Qual que é o nome dessa criatura aqui, ó? Olha para ela e dá um nome para ela. Oração subordinada adverbial, concessiva, vírgula, reduzida de, e aí você vai no verbo e vê que ele está no gerúndio, reduzido de gerúndio. Ah, então o professor está querendo dizer uma coisa muito simples. Vamos lá. Fechando um ciclo da tua vida, vamos observar o seguinte, né? O dia que você quiser classificar as orações coordenadas sindéticas. Você fala, hoje eu acordei muito louco, professor, eu quero estudar esse negócio. É hoje. Se não for hoje, não estudo mais.
que você faz? Vai para cima das conjunções e ao dominar as conjunções, dominará as orações coordenadas sindéticas. Ah, agora eu quero classificar as orações subordinadas adverbiais. O que eu faço? Ah, eu vou lá e estudo as conjunções. E isto, para a parte prática da prova, vira uma lição só. Né? Você acaba juntando tudo, mas separa por fins didáticos. Mas no conjunto da prova isso aí cai tudo amontoado. Cai uma lição só. É o porém misturado com o embora. Tudo bem? Está ali separado teoricamente, mas na prática está tudo junto. 3. Ah, eu quero aprender as orações subordinadas adjetivas. O que eu tenho que estudar? Ah, eu tenho que estudar pronome relativo e pontuação. Pronome relativo e pontuação. Número 4. Eu quero aprender oração subordinada substantiva. Não olhe para o conectivo. Não olhe para a oração subordinada. Olhe apenas para a oração principal. Analise a oração principal. É na oração principal que está o segredo. Tudo vai para frente, com ou sem preposição, a partir da oração principal. É ela que eu tenho que aprender a olhar. E agora, quinto e último, oração reduzida, professor. Eu quero aprender oração reduzida. O que você tem que fazer? Estude antes as orações desenvolvidas. Sacaram? Ah, professor, eu quero aprender oração reduzida. Tá bom, é um direito seu. Basta estudar antes as orações com conectivo. Com conectivo para fora. Com conectivo para fora é que você vai ter noções do que é aquela oração reduzida. Tá bem? Então você tem que fazer uma parceria entre oração reduzida e oração desenvolvida. Como que eu classifico oração reduzida? Projetando a forma desenvolvida. Imaginando como ela seria na forma desenvolvida. E a forma desenvolvida é aquela que traz isso que nós estamos falando aqui, ó. Conectivo. Que traz conexão. Tá bem? Então, oração reduzida, ponto final. Chega de fazer escândalos, porque ela não passa de uma coisa que você já sabia. Ela só é uma nova forma de construir as orações no português. Não se amplia o sentido. Não há uma nova classificação. Não há uma nova subordinada que vai surgir. Não, é tudo que você já viu. Só a forma de construir que é diferente e pensando numa política redacional. Você quer ensinar as crianças a escrever? Ótimo, olha lá. Ó. São estratégias de encaixe das ideias. Tem ideia que vai se encaixar melhor na forma desenvolvida. Há outras que vão se encaixar melhor na forma reduzida. Isso é para ajudar a escrever melhor o texto. Tá bem? Então vamos agora para o nosso material didático, para vocês começarem a enxergar isso dentro da formação de prova. Tá bem? Então vá para a página 132. Lá temos, por exemplo, na letra A, né? Oração reduzida de infinitivo. Exemplos de oração reduzida de infinitivo. A eleição a ser realizada em outubro. A ser realizada em outubro. O que é isso que está na tua frente? Tá bem? Sem ter que pensar, você tinha que olhar para isso aqui e chamar de oração reduzida de infinitivo. Será que a prova vai ser ingênua de parar aí? Eu acho que não. Que aí não precisa de cérebro. Você tem que olhar a base verbal e perceber que o verbo ser é infinitivo, oração reduzida de infinitivo. Ela vai pedir, por exemplo, a classificação disso daqui. Ela pode perguntar para você, por exemplo, se essa oração tem valor explicativo. Eles falam assim, mas como assim explicativo? Porque aqui nós temos uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, que não veio na forma desenvolvida, veio na forma reduzida.
Essa oração se equivale a dizer a eleição que será realizada em outubro. Enquanto eu não tiver isso aqui na minha cabeça, eu não entendo o restante. Ok? Pois não. Então, mas você tem que olhar o primeiro nessa formação, não o segundo. Como é um conjunto verbal, que está na voz passiva, por sinal, é o primeiro que vai te dar referência desta classificação. O primeiro, não o segundo. Tá bem? Então perceba que é por ter visto aqui esse que, pronome relativo, que eu produzi esta classificação. Então ela não nasce da oração de cima. Ela nasce deste conhecimento aqui, ó. Eu projetei a oração reduzida na sua forma desenvolvida. Porque ela vem entre vírgulas. Ela está ali entre vírgulas. Por isso que é explicativo. E aí a prova começa a brincar conosco. Sobre sentido, classificação, transformação. Sacaram lá? Uma coisa substituindo a outra, ó. As duas são iguais. Tudo bem? Olha outro exemplo que nós temos na letra A. Tínhamos a necessidade quem tem a necessidade, ó, é a necessidade de algo, de alguma coisa. Esse nome vai exigir o complemento nominal. Se eu usar um substantivo, tínhamos a necessidade da vitória. Complemento nominal. É um termo desta oração. Tínhamos a necessidade de que o Brasil crescesse. Conhece a frase? Não? Claro que você conhece. Você está abrindo agora uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Ou agora, você já está sacando, fechou o trio parada dura. Ou você usa um termo, ou usa uma oração. Essa oração pode ser desenvolvida ou reduzida. Tira o quê? Como vai ficar isso? Ó, tínhamos a necessidade de o Brasil crescer. É o de mais a oração. Oração, no caso, né, introduzida por um infinitivo. É o de que mais uma oração, ou tirando o que, é o de mais uma oração. Então você passa a ter o termo que compõe a oração, ou é uma oração. E essa oração pode vir desenvolvida ou reduzida. Pronto, acabou. É isso que é fazer análise sintática no português. Termo ou oração. Oração desenvolvida, oração reduzida. São 3 degraus permanentes, e se você abstraí-los, você vai percorrer tudo que existe. Sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo. Você vai percorrer todas as funções sintáticas. Ou é o termo, ou é uma oração. Oração desenvolvida, oração reduzida. Tá bem? E assim você fecha um ciclo. Nessa construção aí, ó, tínhamos a necessidade de refazer o trabalho. De refazer o trabalho foi a opção número 3. Aqui, ó. É o de mais uma oração. Oração com infinitivo. Como ficaria se eu desenvolvesse? Estão entendendo o que é desenvolver? É uma coisa mecânica, não é criativa. É ir lá no de e colocar o quê? É desenvolver, colocar o conectivo. Tínhamos a necessidade de que refizéssemos o trabalho. A hora que você flexiona no tempo, criatura, vão surgir alguns probleminhas, né? Aí você tem que conjugar no modo, tem toda a irregularidade que antes não aparecia, agora aparece, né? Agora não dá para usar uma forma neutra, como deu para usar aqui em cima, ó. Aqui está usando o infinitivo impessoal. A hora que o tempo começa a escorrer, não tem essa de impessoal. Tem que colocar o sujeito. Qual que é o sujeito de refazer? Aí começam os degraus entre uma e outra construção. Tá bem? Aí vem a manha, gente, ó. É esse conjuntinho que você está brincando. O ponto da conexão é a forma do verbo. É esse o lugarzinho do trabalho. Tá bem? Vamos agora fazer ali a letra B do material de vocês, ó.
a letra A ainda, né? Exemplos do infinitivo. Olha lá o segundo quadro de exemplos, né? Por estar chovendo. Por estar chovendo. Quantas perguntas na prova te dizendo qual que é a ideia que está aí nessa construção? Ok? Aqui, você está diante de uma construção que fica assim, ó. Porque estava chovendo. A hora que eu enxergar a simplicidade disso, põe o que, tira o que, põe o que, tira o que, põe o que, tira o que, acabou lá. Tudo isso é uma oração subordinada, adverbial, causal. É uma ideia de causa. Só que a forma de cima é a opção que eu tenho à disposição, chamada de oração reduzida. Põe o que, desenvolvo. Tira o que, reduzo. Tá bem? Todos aqui, eu sei, têm noções de automobilismo. Tá bem? A maioria aí tem carta, os que não têm, pelo menos já foram passageiros, reparam nos outros dirigindo. Tá bem? Aqui em São Paulo, apesar da baixa locomoção, né, apesar da dificuldade de transitar, você percebe o seguinte: você sai com o carro, tem que sair na primeira. Né? Se tiver uma subida, numa reta, tem que sair de primeira, que é o motor de arranque necessário para você pôr o carro em movimento. Começa a ter um pouquinho mais de velocidade, chega a 40 por hora com a primeira. O que o motor começa a fazer? Começa, né? O carro pede uma marcha para você dar uma evolução no motor. Segunda marcha. Daí continua subindo a velocidade. Né? E é nessa hora, geralmente, que uma mulher está dirigindo o carro. Ela atravessa 3, 4 quarteirões com a marcha número 2, a segunda marcha. Sacaram? A 60, 70 por hora. E vai aquele... e não dá passagem para quem está atrás. Na primeira oportunidade, um cavalheiro ultrapassa e fala, muda a marcha, pô, né? Que o carro vai fundir, porque a pessoa atravessa 400, 500 metros, né? Aquele... e o carro quer evoluir. Então, você percebe o desenvolvimento, e daí as marchas vão sendo acrescidas, sacaram? E o que é reduzir? O carro vai perdendo velocidade, eu não posso manter a mesma marcha, eu tenho que reduzir. Então é esse movimento que está acontecendo aqui, ó. Onde que você mexe? Embreagem e câmbio, embreagem e câmbio, embreagem e câmbio. Aí que você está olhando para a peça, as duas peças envolvidas, e está entendendo que é aí que é o jogo, ó. Mexe em uma, mexe em outra, mexe em uma, mexe em outra. Não é algo criativo, é algo mecânico, sacaram? E aí você tem que saber dosar de acordo com o movimento. E não ficar só na segunda marcha durante todo o percurso, como aquela senhora, né, que atravessa 400, desenvolve e reduz de acordo com a montagem da frase. Mas perceberam, ó, a prova então vai dar preferência para os lugares visualmente mais discretos. O porquê, você já tem mais intimidade. O por não. Porque o por se confunde com outras funções. Então vamos fazer agora um rápido retrato aqui, ó. Vamos ver o reflexo de vocês, ó. Se eu pego a construção e digo assim, ó. Isso foi feito por todos. Isso foi feito por todos. Tá legal? Ele passou por nós. Ele passou por nós. Ele fez a prova por ter faltado no dia. Ok? Olhe para isso e comece a entender que você está olhando para o por. Ok? Só que no primeiro caso, ele é só um termo da oração. Ele é um termo da oração. E esse termo é chamado de agente da passiva. Ele passou por nós. Aqui é um complemento do verbo. É um termo do verbo passar. Agora aqui não. Aqui tem verbo. Por ter faltado no dia. Aí já não é mais termo de uma oração, porque tem uma oração ali dentro. É aí que você percebe, ó. Tem oração 1, tem oração 2. E aí começa toda uma outra noção, ó. Essa é uma oração subordinada, adverbial,
causal. E por saber que essa oração se equivale a dizer, ele fez a prova porque tinha faltado no dia, porque tinha, é por conhecer a oração de outra forma que eu chamo isso aqui de causal. Essa pista que está para fora, eu não posso abrir mão dela. Esse por é o porquê. Mas eu começo a entender que não é para simplificar. Não é olhar para o por e falar é causa. Tudo bem? Ah, agora se eu escrevo assim, ó. Por fome, ele morreu. O que é por fome? Primeira coisa, tem verbo ou não tem verbo? Não tem verbo. Então isso aqui é um termo que compõe uma oração. Não é uma nova oração. E aí vai ser um adjunto adverbial de causa. É a causa mortis. Né, lá? Por que ele morreu? Por fome. Adjunta. Qual que é a diferença entre um adjunto adverbial e uma oração adverbial? Só uma. Qual que é? Olha o nome aqui, ó. Oração. Tem que ter verbo. A diferença é, aqui não tem verbo, por isso que é um termo que faz parte de uma oração. Lá tem verbo. E disso começa a nascer conceitos, noções, principalmente isso, gente, ó, distinções. Então, o por dentro de uma oração, tem um monte de classificação. Agora, o por mais infinitivo só tem uma. É aí que eu não posso falhar. O por mais o verbo só tem uma classificação. É aí que eu tenho que funcionar bem. Ok? Então, voltem para cá. Porque tinha, ele fez a prova porque tinha faltado no dia. Né? Procure perceber então que esse dueto é que vai simplificando. Quando eu quiser escrever, eu posso usar uma forma ou outra, não haveria nenhum problema. No exemplo que vocês têm ali ainda, lá, ó, para haver rapidez. Essa oração se equivale a dizer para que haja rapidez. É por isso que eu olho para isto, ó, passa um risco, separe, porque usar o para é muito diferente de usar o por. O para aqui, ó, é oração subordinada adverbial final. Na sua forma desenvolvida, na sua forma reduzida. Lembre do carrinho, você acelerando, brecando, sacando essa ideia de movimento de marchas. Né? Regressão, progressão. É isso que você está sentindo. Ó. Diminui, aumento, e estou entendendo onde que eu faço o movimento. Para haver rapidez, oração adverbial final, reduzida de infinitivo. Daí a prova faz a seguinte média, é 1000 por 1. Ela vai fazer 1000 perguntas aqui, para haver rapidez, traz ideia de finalidade? É óbvio que sim, tá bem? Então façamos aqui a mesma coisa, ó. Façamos aqui a mesma coisa. Observem. Se você diz que enviei a carta para o aluno, tá bem? Para fora, ele viajou. Ok? Comece a perceber que o uso do para é enorme, é grandioso. Ok? Agora, ele viajou para estudar, essa presença do verbo tem que mudar a sua concepção de língua. Aqui você tem um termo, ó. Esse é um termo. Esse é um termo, esse é uma oração. E tem que ser óbvio isso. Ah, ele viajou para estudar. Então aqui nós temos, por exemplo, ó, objeto indireto. Esse é um termo que compõe a oração. Para fora ele viajou. Adjunto, adverbial, de lugar. E embaixo, oração subordinada, adverbial final, vírgula, reduzida de infinitivo. O dia que você olhar para isto
e achar tudo isso natural, você fala, normal, professor. Culpado de tudo isso é o para. Sacaram? Que loucura. 4 letrinhas o para, e ele está gerando tudo isto na tua cabeça. Observem que vocês terão diante de si muitas questões com o para e com o por. O para, ideia de finalidade. E o por? O por, ideia de causa. Quando? Ah, tá aí o segredo, ó. Quando nunca vai falhar? Quando estiverem compondo uma oração. E para compor oração tem que ter verbo. Aí tudo muda. Ok? No caso aqui, o infinitivo. Perfeito? No material de vocês... Juntíssimo. É o porquê, conjunção causal equivalente ao pois. Né? Então, juntíssimo. Então, observe agora o resumo da ópera. Ó, estudar toda a matéria é necessário. Ok? Esse é o período. Esse é o período. Ok? Período. Simples ou composto? Tem uma oração ou duas? Sacar que loucura? Período composto. Período composto. Tem mais de uma oração. Tudo bem? Essa que traz o verbo flexionado é a minha referência primeira e primordial. Aqui temos o verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Portanto, estudar toda a matéria, o que é? Sacaram? O que é estudar toda a matéria? De forma didática, alguém inventou o sujeito oracional. Pessoa humanista, filantrópica, pensou no próximo, cristão. Sacaram? Ele falou assim, não podemos falar a realidade para as crianças o tempo todo. Temos que fantasiá-la um pouco. Né? Tá certo? Olha lá. Sujeito oracional, aquele que traz no núcleo um infinitivo. Mas essa criatura, na realidade, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, vírgula, reduzida de infinitivo. Eu só consigo entender isto quando esta oração está aqui dentro de mim assim. É necessário que... E aí você desenvolve a oração. Que... E aí surge um problema. Porque agora você vai colocar o verbo aqui conjugado. E não dá mais para jogar o verbo assim, ó. É necessário que estude. A não ser que o contexto permita você deixar o sujeito oculto. Tá bem? Porque daí, se não tiver sujeito oculto, você vai ter que botar esse verbo em coerência sintática. Não é coerência semântica. Você poderia deixar o verbo no plural, criando uma indeterminação. É necessário que estudem toda a matéria. Ok? Essa seria uma forma. Ou você poderia colocar na voz passiva sintética. É necessário que se estude toda a matéria. Agora você tem que arrumar, porque aqui você tinha o infinitivo impessoal. A hora que você joga no tempo e no espaço, você não tem mais infinitivo impessoal. Aqui o tempo flui. Aqui, é por isso que eu dizia lá no começo. Toda oração tem que ter sujeito. Sacaram? Essa daqui, ó, tem uma explicação. O infinitivo é impessoal. Então, a hora que você começa a entender que toda oração tem sujeito, é porque você passa a ter um compromisso de montagem. Não é? E quando não tiver sujeito, tem uma explicação. Aqui temos o VL, o predicativo, e aqui a oração subordinada, subjetiva, que você aprende lá atrás, no momento anterior, para poder agora voltar aqui e entender o que está acontecendo ali em cima. Tá legal? A hora que você vê isso aí, isso tem que fechar um ciclo na sua memória. É um fechamento de um raciocínio. Tá bem? No materialzinho de vocês, então,
nós não vamos fazer tudo, mas temos que fazer essa última aqui, ó. Tá legal? Essa aqui é bacana porque resgata um momento da sua vida, ó. Falta aos meninos estudar a lição. Quem for fazer prova da Fundação Carlos Chagas tem que ser doutor desta construção. Olhar para isso e entender que aos meninos não é sujeito. Esse é o aluno mais brutão. Sabe aquele aluno que aprendeu, mas não aprendeu? Podia ter evoluído, não evoluiu, mas aprendeu que o A é uma preposição, meninos não é sujeito. Nossa, tá, eu já estou super feliz se a pessoa alcançou isso aí. Se ele disser que é objeto indireto, ele já saiu do arroz e feijão, já está comendo caviar. Está ótimo. E agora ele percebe que o sujeito dessa oração está aí, ó. Esse é o sujeito da oração. E na tua cabeça, sujeito no português, há 3 formas de aparecer. Na forma de termo, na forma de oração. Não é isso? Oração desenvolvida, oração reduzida. Eu começo a olhar e falar, ou é o sujeito como termo, ou é em forma de oração. A oração aparece com aquele que nós vimos antes, ou eu tiro esse que e formo a oração reduzida. Que jeito está o sujeito aí? Ah, sujeito na forma de oração reduzida. Tá bem? Essa é uma oração subordinada substantiva subjetiva, reduzida de infinitivo. Também conhecido nas bocadas como sujeito oracional. Sacaram? Para quê? Para simplificar a teoria. O CESP costuma pegar essa oração e falar, a oração reduzida tal funciona como sujeito do verbo faltar. Ele não chama de sujeito oracional, chama de oração reduzida de infinitivo. A oração reduzida, estudar a lição. E daí você está percebendo que são faces teóricas de um mesmo fenômeno. É que depende do estudo que é realizado aí em cima. Tá bem? Vocês têm no materialzinho de vocês, então, as orações reduzidas de particípio, que nós vamos fazer ainda, as orações reduzidas de gerúndio, e daí eu destaco lá, né, a questão da transformação. E assim que nós voltarmos na quinta-feira, eu resgato então essas questões de prova. Nós teremos uma página aí, uma página e meia, de questões de prova. É aí que você vai começar a perceber o que faz uma prova com isso daqui. Vai trabalhar o sentido e vai trabalhar as construções. Ela vai movimentar isso aí, versando 2 assuntos. O conteúdo, o sentido que isso vai ter, e as construções que uma e outra podem gerar. Tá bem? Então na próxima aula nós vamos trabalhar ainda a oração reduzida, a pontuação, e daí nós vamos fechar falando um pouquinho da ortografia e de conjugação verbal. Tá bem? Na quinta-feira nós nos encontramos ainda. Tá bem? Até lá então.